no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, vamos ficar de pé quem pode. Marcos capítulo 2, é um texto que eu acredito que você já conheça bem. Amém? E diz assim a Bíblia Sagrada, em Marcos 2, a partir do verso 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, diga comigo, filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais, diga comigo, jamais vimos coisa assim. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer agora por este momento tão especial, que é o momento em que nós iremos ouvir a tua palavra. Meu Deus, fala aos nossos corações, pois nós desejamos ardentemente te ouvir. Que a tua palavra possa queimar em nossos corações. Que a tua palavra, meu Deus, possa alcançar o nosso espírito, Pai, como palavra revelada mais uma vez nesta noite. Obrigado por nos perdoar todos os pecados, Pai. Te louvamos e te agradecemos na certeza de fé e fazemos isso em nome de Jesus. E que todos digam amém. Glória a Deus, pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, precisamos ter atitudes de fé diante das dificuldades da nossa vida. Nós cantamos aqui nesse último louvor, um louvor que fala de fé, de uma fé que olha o impossível, de uma fé que não vive pelo que vê, mas vive pelo que acredita, de uma fé que é capaz de mover montes, de uma fé que é capaz de mudar circunstâncias. Essa é a fé que Jesus espera encontrar em nós, não apenas quando Ele voltar, mas principalmente todos os dias, quando Ele olhar para nós, nos ver respondendo à graça que nos foi concedida de podermos ser justificados e, por sermos justos, vivermos pela fé. Não é isso que a Bíblia diz? Em 4 ocasiões diferentes: o meu justo viverá pela sua fé. Então, quando Jesus olha para nós e vê atitudes de fé diante das dificuldades que surgem na nossa vida, Jesus se agrada de nós, porque nós estamos respondendo de uma forma positiva aquilo que Ele confiou em nossas mãos, porque até a fé que você tem foi Ele que te deu. Diga glória a Deus. Ele te deu uma medida sobrenatural de fé, para que você pudesse exatamente viver pela fé. Jesus jamais iria dizer para nós fazermos uma coisa se nós não tivéssemos subsídio para fazer. Ele não iria dizer para você: vivam pela fé, se nós não tivéssemos fé, e nós não tínhamos. Então, por saber que Ele iria requerer de nós uma vida pela fé, Ele nos deu uma medida de fé.
para que diante das circunstâncias da vida, nós pudéssemos viver essa fé, desenvolver essa fé, usar essa fé, para que a nossa realidade fosse transformada. Então, nós não temos opção, não temos escolha. Quando a Bíblia diz 4 vezes, o meu justo viverá pela sua fé, significa dizer que Deus espera de todo o seu coração que nós realmente estejamos vivendo pela fé. Você também viu Jesus dizer, como nós falamos aqui na hora do louvor, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Ele precisa encontrar essa fé, precisa encontrar um povo, e esse povo somos nós, porque as dificuldades sempre vão estar presentes na nossa vida, assim como aquele homem do texto que nós lemos. Aquele homem tinha um problema, aquele homem tinha uma grande dificuldade, aquele homem era um homem paralítico, aquele homem precisava de um grande milagre para que a vida dele pudesse ser transformada. Aquela paralisia, com certeza, debilitava a vida daquele homem. Aquele homem não podia se locomover sozinho, aquele homem provavelmente não conseguia frequentar a sinagoga, por tantas outras razões, aquele homem era discriminado, aquele homem não podia tirar o seu próprio sustento a não ser mendigando. Então você perceba a dificuldade que aquele homem enfrentava. E não há como fazer comparações, porque nós hoje também temos as nossas dificuldades. Temos dificuldades que nos paralisam. Temos dificuldades que nos fazem desistir de tantas coisas que são importantes para as nossas vidas. Como, por exemplo, a gente ir até o fim, perseverar diante de um problema que surge. Quantas vezes a gente fica paralisado diante de uma dificuldade, ao invés de avançar, ao invés de perseverar, ao invés de ir até o fim, na certeza da vitória que o Senhor nos dá. Quantas vezes nós ficamos impedidos, como se estivéssemos paralíticos, como aquele homem. Quantas vezes nós somos impedidos de vir para a casa de Deus? Parece que estamos paralisados. Quantas vezes nós somos impedidos de orar? Quantas vezes nós somos impedidos de prosseguir, impedidos de acreditar, impedidos de tomar posse daquilo que é nosso, porque parece que estamos paralisados. E quando isso acontece, a gente acaba acreditando que não vai dar. Não vai dar para superar, não vai dar para prosseguir, não vai dar para vencer. Eu não vou conseguir, e isso é o que nós acabamos fazendo. E quando fazemos assim, estamos tomando as atitudes erradas. Não são essas atitudes que o Senhor espera de nós, porque essas atitudes equivocadas não vão nos levar a obter um bom resultado. E o final disso vai ser, como diz Provérbios, há caminhos que ao homem parece o quê? Perfeito. Mas ao final, ao cabo deles, são caminhos de morte. Esse caminho de morte significa dizer, um caminho que não vai dar em nada. Um caminho que não vai trazer nenhum proveito. Porque eu desisti, porque eu parei, porque eu não perseverei, porque eu não exerci a minha fé. Meus irmãos, se nós não exercitarmos a nossa fé não vai crescer. E a fé que o Senhor nos deu é uma fé elástica. Por que é uma fé elástica? Porque ela pode crescer, mas ela também pode diminuir. Você se lembra de Jesus? Aleluia. Você se lembra de Jesus falando para algumas pessoas: ó homem de pequena fé. Você também vê Jesus dizendo para outras pessoas: grande fé eu vi nesse homem. Nem Israel viu uma fé assim. Não foi uma vez só, nem duas que Jesus disse isso para várias pessoas. Agora, por que Jesus diz que uma fé é pequena e a outra fé é grande? Qual é a relação que Jesus vê para ele mensurar essa fé? Nos casos da fé pequena, ele disse isso quando ele viu uma pessoa não usar a sua fé, não ter fé suficiente para acreditar. Homens de pequena fé. Quando ele disse uma grande fé, foi porque ele viu a declaração de fé, a atitude de fé de algumas pessoas, como por exemplo do centurião romano, que disse: Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá na minha casa, basta o Senhor enviar uma palavra, o guri vai ser curado. Ele diz: grande fé. Olha aí, você entende? Mas eu te pergunto, Jesus foi seletivo, ou seja, ele escolheu algumas pessoas para dar uma fé pequena e outras pessoas para dar uma grande fé? Não, ele não fez isso, não seria justo. Ele deu a mesma medida de fé para todo mundo.
A mesma medida que Ele deu para mim, Ele deu para você. A mesma que Ele deu para você, Ele deu para ela, deu para ele. A mesma medida de fé. Então, o que faz a diferença nessa questão da fé é o usar ou não usar. Quanto mais eu uso a minha fé, mais ela cresce, mais ela se desenvolve. Quanto menos eu uso a minha fé, mais ela encolhe, mais ela diminui. Você entende? Por isso que a Bíblia é enfática e por 4 vezes diz: o meu justo viverá pela sua fé, quase um imperativo. Por quê? Porque Deus sabe da necessidade que nós temos de viver pela fé para recebermos os milagres de Deus, para recebermos tudo que Ele tem para nós, tudo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Então nós não podemos vacilar no que diz respeito à nossa fé, à nossa confiança em Deus. A nossa fé não é em algo etéreo, não é em algo vazio. A nossa fé é no poder de Deus, diga aleluia. A nossa fé é na palavra de Deus, diga glória a Deus. E essas coisas não falham. Você já ouviu dizer que Deus falha? Não, Deus é a prova de falha. Por que Ele é a prova de falha? Porque Ele é perfeito. Você entende? Por que Ele é a prova de falha? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Por que Ele é a prova de falha? Porque Ele é Deus. E a sua palavra também não falha. A própria Bíblia diz que a palavra não pode falhar. Você entende? Então são coisas, são situações que nós podemos sim depositar toda a nossa confiança. Porque quando não o fazemos, nós acabamos deixando tudo de lado, deixando tudo para trás. Acabamos de orar pelo casal aqui, 25 anos de casamento. Sabe por que eles estão aqui hoje, recebendo oração? Por causa dos 25 anos de casamento, 24, porque eles não desistiram. Estou vendo ali atrás um outro casal que tem 50 anos de casamento. Sabe por que eles fizeram 50 anos de casamento? Porque eles não desistiram. Estou vendo aqui na frente um casal que está chegando lá nos 50 anos de casado. Sabe por que eles vão chegar? Porque eles não desistiram. Não foi falta de dificuldade, não foi falta de problemas. Pode entrevistar cada um desses casais que eu citei e conversar com eles e falar: vocês tiveram problemas alguma vez no casamento? Talvez você vai se surpreender com a quantidade de problemas. Mas eles venceram, nós vencemos a todos eles, diga glória a Deus. Você entende? Porque perseveramos, porque insistimos, porque não desistimos. A desistência é o caminho do fracasso. Olha aí, está diretamente relacionada com o fracasso. Aquele homem paralítico, a Bíblia poderia estar se referindo a ele hoje como alguém que continuou paralítico, mas não é essa a realidade. Não foi essa a realidade daquele homem, por causa das atitudes que eles tiveram, e atitudes que nós também precisamos ter. E é sobre isso que Deus quer falar com você nessa noite. Quais atitudes você tem tido diante das dificuldades da sua vida? É uma pergunta que não cala. Todos nós temos dificuldades, todos nós, em alguma área das nossas vidas estamos enfrentando dificuldade. Tem crente que está assim, ó, saúde está legal, casamento está legal, vida financeira está legal, mas a relação com os filhos não está boa. É um problema. Tem crente que a relação com os filhos está boa, casamento está legal, financeira está legal, mas está doente. Tem crente que a saúde está boa, casamento está legal, saúde boa, relação com os filhos legal, mas está numa bola de neve financeira. Olha aí. Tem crente que está bem de grana. Quem está bem de grana aí, diga glória a Deus. Pode dizer glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem te ajudado. Você está passando fome? Está dormindo na rua? Então dá um glória a Deus aí, porque Ele está te sustentando. Amém? Então você está legal de grana. Olha aí. Está com saúde, porque está aqui. Ninguém veio te carregando, você veio andando. Está com saúde, né? Está são, está com a mente sã. Mas o casamento pode estar ruim, enfrentando dificuldade no casamento. Então sempre tem alguma área da nossa vida que está com problema, está com dificuldade, que tem que ser resolvida. Quando não, um monte de área na vida. Tem crente que só misericórdia, meu irmão. Eu não vou nem perguntar se tem alguém aqui assim. Tem crente que às vezes está sem dinheiro, doente, não fala com os filhos e o casamento está indo de mal a pior. Esse tem que jejuar, orar muito. Ir para o deserto comer gafanhoto, porque o negócio está estreito para ele. Mas Jesus pode mudar tudo isso, diga glória a Deus.
Jesus pode dar vitória em tudo isso, porque Ele tem vitória para todas as áreas. Se tem problema em algumas áreas da sua vida, Jesus tem vitória para todas elas. Diga glória a Deus e aplauda o nome dEle. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E lá estavam então aqueles homens, e Jesus em Cafarnaum, pousando em Cafarnaum, reclinando a cabeça em Cafarnaum, passando uma temporada em Cafarnaum, em uma casa. E é claro, Jesus não conseguia fazer nada no anonimato, tudo que Jesus fazia, todo mundo sabia. Os lugares que Jesus ia, todo mundo sabia onde ele estava. Então, quando souberam que ele estava lá em Cafarnaum, um monte de gente começou a procurar Jesus. Um monte de gente começou a ir atrás de Jesus. Eu acho isso muito bacana, acho isso muito legal. Essa é uma atitude brilhante por parte das pessoas. Ih, caiu, desculpa, fui ajeitar, caiu, não tem nada não. Eu acho isso uma atitude brilhante por parte das pessoas que estão passando por dificuldades. Meus irmãos, a coisa mais triste que tem é a gente ver um crente, pode deixar, não precisa colocar não, pode deixar. A pior coisa que tem, a coisa mais triste que tem, é a gente ver um crente que sabe que serve a um Deus que pode todas as coisas, que sabe que serve a um Deus para quem não há dificuldade alguma, sabe que tem um Deus assim, e não busca esse Deus na hora da dificuldade, consegue ficar apartado desse Deus na hora das dificuldades. Eu não consigo assim, sabe? Eu vejo isso com muita preocupação, com muita tristeza. Você encontra um crente que está sumido há algum tempo, e você pergunta para ele, o que está acontecendo? Estou com dificuldade, estou com problemas. E aí você diz para ele, está com problema? E por que você sumiu? Porque eu estou com problema. Gente, isso é cruel, gente. Isso é cruel. Isso é muito triste para um crente. Eu admiro esse povo do tempo de Jesus, que a maioria deles, eu não digo todos, mas a maioria deles, quando estavam com problema, onde Jesus pintava, onde Jesus aparecia, eles corriam para Jesus, porque eles sabiam que em Jesus tinha resposta, porque eles sabiam que em Jesus tinha solução. E isso é maravilhoso demais, a gente saber que tem a quem recorrer. O salmista dizia, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é o meu socorro na hora da tribulação. Nós temos um socorro, diga glória a Deus. Nós não estamos à nossa própria sorte, nós temos alguém que quer nos socorrer o tempo todo, mas nós precisamos ter algumas atitudes. O principal interessado em ver o meu problema resolvido sou eu. O principal interessado em ver aquele problema resolvido era o próprio paralítico. E ele viu em Jesus a oportunidade de acabar com aquele problema. Olha aí. Ele viu isso em Jesus, pelas coisas que ele ouvia falar de Jesus, pelas coisas que, quem sabe, ele viu Jesus fazer. Então ele viu em Jesus a grande oportunidade da vida dele de se livrar daquele problema crônico que acompanhava ele há tantos anos e que provavelmente seria assim até o final dos dias dele. Igual aquele problema, lembra? Quem sabe você tenha, que vem se arrastando há tantos anos, e que talvez na concepção humana, ele vai te acompanhar até o final dos seus dias aqui nessa terra, se você não tomar uma atitude de fé, se você se conformar com ele. Infelizmente, meus irmãos, nós temos essa mania de se conformar com o problema, de se conformar com a dificuldade. Gente, o fato de uma situação estar se arrastando e eu estar crendo, não significa dizer que eu tenho que desistir ou que eu tenho que me conformar. Não, Cristo vai mudar essa realidade, Cristo vai mudar essa situação, Cristo tem o tempo próprio para Ele agir. Muitas vezes a gente quer que Ele haja no nosso tempo, a gente determina um tempo para Ele agir. Não, essa semana Jesus vai ter que fazer. Não é assim, gente, não é assim. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus não conta o tempo em minutos, em horas, em segundos, em dias, em semanas, em meses, em anos. Deus não conta o tempo assim. O tempo de Deus é o tempo da eternidade, é o Kairos, ou Kairos, como queiram. É o tempo da eternidade. Para Ele tudo já aconteceu, tudo já se consumou. Para Ele relógio não corre. Jesus não usa relógio. Olha aí, Jesus não usa relógio. O relógio de Jesus é sobrenatural.
O relógio de Jesus é o tempo certo. O relógio de Jesus não para. O relógio espiritual de Jesus está sempre rodando a terra e enchendo a terra com a glória de Deus para abençoar o seu povo. Diga aleluia. Aleluia. Ele disse isso para o profeta Abacuque. Ele disse, escreve bem alto, faz um outdoor, para até quem passar correndo consiga ler. No tempo determinado, estava escrito lá, no tempo determinado vai acontecer. E se demorar, espera. Estava escrito lá, porque não falhará. Diga glória a Deus. Deus não falha com você. Diga glória a Deus e aplauda o nome dele mais uma vez. Deus não falha com você. Aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo ele falado, não o fará, ou tendo prometido, não o cumprirá. Simples assim. Mas parece que isso não é uma realidade para muita gente. Por quê? Porque desistem das coisas importantes. Não perseveram nas dificuldades. Aquele paralítico não agiu dessa forma. Ele agiu da forma correta. E é um exemplo para todos nós. E a primeira coisa que a gente aprende com ele, que a gente deve estar onde Jesus está. E onde Jesus costuma estar? Primeiro, em todos os lugares, porque ele é onipresente. Onipresença significa dizer ocupar todos os espaços. Ele está em todos os lugares. Mas ele aparece, se manifesta com o seu poder, aonde tem crente reunido. Olha aí. O que tinha naquela casa onde Jesus estava? Um monte de gente que acreditava nele. Tinha incrédulo? Tinha. Os incrédulos vão estar sempre junto dos crentes. Sempre vai ter incrédulo no meio dos crentes. Você olha uma igreja assim e você pensa, todo mundo ali acredita. Não, nem todo mundo que está na igreja acredita não. Tem um monte de gente que está na igreja e diz que é crente e não acredita. Não tem fé. Esses são incrédulos. Você entende? Naquela casa onde Jesus estava, tinha um monte de incrédulo. Você viu pelo diálogo ali. Você viu pelo diálogo que nós lemos ali na Bíblia. Tinha um monte de incrédulo ali dentro, mas tinha um monte de crente também. Então, quando tem um monte de crente, Jesus se manifesta. Diga glória a Deus. Então, a gente tem que ir onde Jesus se manifesta. Onde é que Jesus se manifesta? No meio dos crentes. Onde é que crente se encontra? Na igreja. Onde é que crente se encontra? Culto na casa dos outros. Onde é que crente se encontra? Onde tem alguém pregando a palavra. Onde é que crente se encontra? Quando tem alguém louvando a Deus. Esses lugares que a gente tem que procurar. Mas aí a gente se isola. O isolamento é algo terrível. O isolamento é a base para um monte de situações que vão trazer muito desconforto, que vão trazer angústia, que vão trazer amargura. O isolamento é o crente, ou é a brasa fora do braseiro. É o crente que saiu da comunhão. É o crente que não vai mais onde os crentes estão reunidos para buscar Jesus. Você entende? Uma brasa fora do braseiro, o que acontece com ela? Apaga. Não adianta, uma hora vai apagar. Ah, eu consigo ser crente sozinho em casa. É mentira do inferno. O inferno está te enganando. Não deixe o inferno te enganar. O inferno é a agência da mentira. Porque o pai da mentira é o dono de lá. Aliás, nem é dono, ele vai ficar lá porque para pagar tudo que ele fez de errado, né? Vai ser lançado lá eternamente. Então, o que acontece? Meus irmãos, nós temos que ir na contramão dessa questão de desistir de tudo, dessa questão de jogar tudo para o alto, por causa dos empecilhos, dos impedimentos. Os impedimentos não podem nos atrapalhar a ir aonde Jesus se manifesta, a buscar a Jesus, a entrar no quarto para falar com Jesus, a adorar a Jesus quando eu estou sozinho também, mas principalmente onde o povo se reúne para adorar. Essa é a minha busca. Eu preciso ir buscar a Jesus com essa expectativa de que algo sobrenatural vai acontecer, de que algo poderoso vai se manifestar da parte de Jesus, porque onde Jesus está, coisas sobrenaturais acontecem. Ou será que você acha natural, no meio de uma festa, o vinho acabar e de repente aparece vinho que foi transformado, água que foi transformada em vinho? E era da melhor safra. Era melhor do que o vinho primeiro. Porque o primeiro vinho é o que veio por último, o vinho do céu. Diga glória a Deus.
Esse vinho representa a alegria do Senhor, que é a tua força. Diga glória a Deus. Entendeu? Então quem é que imaginar que alguém pudesse fazer isso? Mas Jesus fez. Quem é que imaginar que Jesus ia curar o cego? Jesus fez. Quem é que imaginar que Jesus ia ressuscitar o morto? Jesus fez. Quem é que imaginar que Jesus ia tirar você desse problema? E Ele já te tirou várias vezes. Quantas situações Jesus te deu vitória, situações que você mesmo abriu a sua boca santa e disse, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não posso, e olha você aí, superou tudo. Você já parou para pensar alguma vez, gente, que tudo que você já passou até o dia de hoje na vida, você venceu? Você já parou para pensar isso? A pergunta é, quantas vezes você morreu? Nenhuma. Quantas vezes você dormiu na rua? Talvez nenhuma. Quantas vezes você passou fome? Talvez nenhuma. Sabe o que isso quer dizer? Que você venceu todas as lutas que surgiram. Quantas vezes uma doença te matou? Nenhuma, gente. Vamos pensar. Crente tem que pensar. Crente é a raça mais inteligente do planeta. Diga glória a Deus. Então a gente tem que pensar. Nós temos a mente de Cristo, a maior mente do universo. É simples, estou falando de pensar simples. Quantas vezes eu morri de doença? Nenhuma. Olha aí. Quantas vezes eu fali financeiramente? Nenhuma. Quantas vezes me viram dormindo no relento? Nenhuma. Teve problema financeiro? Tive. Teve doença? Tive. Teve isso e aquilo? Tive. Mas venci tudo. Diga glória a Deus. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu venci tudo até aqui. Porque até aqui é Ebenezer. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Glória a Deus, aleluia, esse é você também, aleluia. Então a Bíblia diz que o povo se reuniu lá onde Jesus estava, na casa onde ele estava, e Jesus estava ali, naquela casa, e por isso nós temos que nos reunir aqui, porque Jesus também está aqui nessa casa, diga glória a Deus. E é aqui que Jesus ensina, é aqui que Jesus manifesta o seu poder, é aqui que Jesus opera milagres. E por causa disso o povo lotou aquela casa. E por causa disso nós temos que estar aqui nessa casa, porque nós queremos que Jesus está aqui. O que o pai disse para o filho? Meu filho, você está sempre comigo, aonde? Na minha casa. Lembra? Na parábola do filho pródigo? Você está sempre comigo aonde? Na minha casa. Então, se nós estamos sempre na casa onde o povo se reúne para adorar Jesus, a gente ouve pela fé a mesma frase que o filho ouviu: filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. Diga glória a Deus. Isso significa dizer, se você busca Jesus, onde o povo se reúne, tudo que é de Jesus é teu também. Tudo que diz respeito a Jesus, diz respeito a você também. Glória a Deus. Nós precisamos ter essa confiança e não desistir de buscar Jesus. Não desistir de buscar o poder de Deus através de Jesus, através de buscar a Jesus. Aquele homem entendeu isso e não mediu esforços para chegar naquele lugar. Segunda coisa que nós aprendemos, que nós precisamos, assim como aquele homem, estar dispostos a ouvir a palavra de Jesus. Diz o versículo 2 do nosso texto. Veja o que diz aqui: muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Olha aí, Jesus anunciava-lhes a palavra. Meus irmãos, Jesus não estava ali contando história da carochinha, não era isso que ele estava fazendo. Jesus não estava ali batendo um papo informal, não era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava ali fazendo o que ele fazia, pregando a palavra. Pregando a palavra, era isso que Jesus estava fazendo ali, anunciando o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que salva, o evangelho que transforma a vida das pessoas. Diga amém. E todas as palavras de Jesus são carregadas de poder, porque ele mesmo diz que as minhas palavras são o quê? Espírito e vida. As palavras de Jesus é a manifestação do próprio Deus. Diga amém. E todas as vezes que Jesus anunciava a palavra, quando andou entre nós, milagres aconteciam. Olha aí. Lembra? A pesca maravilhosa. Os homens estavam com problemaço, não estavam? Problemas financeiros.
Haviam pescado a noite inteira e não apanharam nada, e provavelmente aquela não era a única noite que eles não haviam apanhado nada. Mas aí no meio do problema surge Jesus, e o que é que Jesus faz? Sobe no barco, e o que é que Jesus diz? Faze-te ao largo, bota o barco mais para lá. Subiu no barco, virou para a multidão que estava na areia, e o que é que Jesus começou a fazer? Começou a pregar, começou a ensinar. A ensinar o quê? A palavra. Diga glória a Deus. Começou a ensinar a palavra. Depois que Jesus ensinou a palavra, o que é que ele disse? Agora vai mais para lá com o barco e joga a rede. Olha que coisa doida. Como é que pode jogar a rede? Chegou aqui, a gente estava lavando. Pescamos a noite inteira, não deu nada. Mas Jesus, por causa da tua palavra, rema. A palavra bateu rema no coração de Pedro. Por causa da tua palavra que foi rema, foi revelada no meu coração. Eu vou lançar as redes. Aleluia. Qual é o resultado mesmo quando a gente recebe a revelação no coração? Milagre. Pedro joga a rede, qual foi o resultado? Era tanto peixe, aonde não tinha nenhum peixe. Era tanto peixe, aonde não havia peixe algum, que as redes estavam rasgando. De tanto peixe, olha o tamanho do milagre, por causa de uma palavra que ele recebeu no coração como revelação. A Bíblia não diz o que é que Jesus pregou ali, não diz o que é que Jesus ensinou, mas certamente foi algo sobrenatural, porque bateu rema, bateu revelado no coração. E qual foi o resultado? Milagre, um grande milagre, que ninguém nunca mais esquece. Eles poderiam dizer, poxa, foi um milagre que a gente nunca mais vai esquecer. Não, foi um milagre que a humanidade jamais irá esquecer, porque esse milagre está escrito. Diga glória a Deus. Sabe para que está escrito? Para que você possa se animar no meio das dificuldades. Quando parece que não há nada, Jesus está te dizendo, vai em frente. E se você obedecer, o milagre vai acontecer. Diga aleluia. Joga a tua rede, vai em frente, que o milagre vai acontecer. O resultado para eles foi muito peixe, onde não tinha nenhum peixe. Olha aí. E aquele homem então precisava chegar ali onde Jesus estava. O que isso quer dizer? A gente precisa se esforçar para estar diante de Jesus. Olha aí. A gente precisa se esforçar para estar diante de Jesus. Para quê? Para ouvir de Jesus. Para receber a palavra de Jesus no nosso coração. A gente precisa se esforçar, e às vezes a gente não se esforça, a gente deixa as barreiras nos impedirem de chegar até Jesus. Havia barreiras impedindo aquele homem de chegar até Jesus, mas as barreiras são para serem superadas. Versículo 3 diz, então trouxeram ele, o paralítico, carregado por 4 homens. E o 4 diz, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa das pessoas, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Você está entendendo? O que isso quer dizer para você? Sobe nesse telhado, tira essa telha e vai até onde Jesus está. Qual é o teu telhado? Qual é o telhado que está te impedindo? Ah, pastor, na porta tem gente, na janela também. Qual é o telhado que falta você transpor para chegar nos pés de Jesus? Só você sabe identificar o que tem te impedido. Talvez a vergonha. O que é que vão dizer de mim se eu viver buscando a Jesus? O que é que vão dizer de mim se eu viver enfiado na igreja? O que é que vão dizer de mim se eu viver orando? Eu não estou nem aí para o que vão dizer. Faço igual o Marcos Vinícius, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é Deus, não estou nem aí, não me interessa, não estou nem aí. Quero nem saber, fale quem quiser. Eu quero é Deus, eu quero é Jesus, eu quero é meu milagre. Quem sabe onde dói o calo sou eu. Minha bisa me ensinou isso. Nós é que sabemos onde aperta o calo. Nós é que sabemos o que precisa de solução, o que não dá mais para esperar, porque há coisas que dá até para esperar, mas outras não. Outras a gente tem que clamar, outras a gente tem que buscar, outras a gente tem que dizer, Senhor, me ajuda, que estou perecendo. Lembra dos discípulos no barco? Jesus levanta, acalma a tempestade e acalma o mar. Milagre. Você entende? Mas eu preciso superar as barreiras que tem impedido você. Às vezes é a gente mesmo a gente mesmo se auto-impede. O desânimo. A única pessoa que pode acabar com o teu desânimo é você mesmo, se fortalecendo no Senhor. Tem mais coisa. Preguiça. Aí,
Preguiça. Ah, pastor, mas existe crente preguiçoso? Não sei. Sei lá. Quero entrar nesse mérito, não. Cada um sabe de si. Tem crente que não gosta nem de trabalhar, quanto mais de buscar Jesus. A gente de manhã aqui falou de um personagem muito importante da Bíblia, a formiga. Provérbios 6, versículo 6, aleluia, bota lá. Provérbios 6, versículo 6, o que diz lá? Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Olha aí, o que quer dizer ali? Simplificando aquilo, aprenda com a formiga. Né? A gente tem que aprender com a formiga, quando a preguiça bate, tem que vencer a preguiça. Liberar essa preguiça. Pastor, não consegui acordar, acorda. Pede o Espírito Santo para te ajudar a acordar, levanta. À noite está calor, vai para a igreja assim mesmo, pede o Espírito Santo para te refrescar. Está frio, pede o Espírito Santo para te esquentar. Ah, será que Deus vai fazer isso? Isso está na Bíblia? Tá. O povo no deserto. Sol escaldante do deserto, 50 graus. O que acontecia? Uma nuvem gelada para proteger do sol. De madrugada, um frio de 50 graus negativos. O que tinha lá? Uma nuvem de fogo para esquentar. Você acha que Deus mudou? Se Ele tiver que esquentar você, Ele esquenta. Se Ele tiver de congelar você, Ele congela. Porque você não está sozinho. Ele não te abandonou. Ele está com você todos os dias da tua vida. E Ele vai te proteger. Ele tem cuidado de você. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Diga aleluia. Então receba o cuidado do Senhor sobre a tua vida hoje. Você não precisa andar descuidado, você não precisa andar deslocado, você não precisa andar deprimido, você não está só. O que dizem sobre você é mentira do inferno. Ah, você é desanimado assim mesmo, você não fica assim, não é não, você não é assim não. Você é uma pessoa dinâmica, porque você tem um espírito dinâmico dentro de você. Você tem um espírito de poder dentro de você. Então você pode levantar, dar a volta por cima e seguir em frente. Diga glória a Deus. Ainda vai sacudir a poeira ainda. Isso está na Bíblia? Tá. O que Jesus disse? Se você entrar num lugar e não te receberem, sacode o pó dos teus pés e vá em frente. Olha aí. Está entendendo? Ninguém pode parar você. Ninguém. Então por que você quer se parar? Nada pode te deter. Mas pastor, o problema não... O que é esse problema para Jesus? Ele é o Deus dos impossíveis. Diga glória a Deus. Tira as barreiras. As barreiras você que tem que tirar. Os impedimentos é a sua parte do contexto. A parte dele já está pronta, você tem que fazer a sua. Muitos crentes não conseguem alcançar só porque não querem tirar a barreira da frente. Não querem tirar o orgulho. Não querem tirar o cansaço, não querem tirar o desânimo, não querem tirar o medo, não querem tirar a incredulidade. Olha quanta barreira. Tudo isso é impedimento para receber a bênção. Você tem que estar liberado para que você possa tomar posse do que é teu. Diga amém. Essas coisas que te impedem. A bênção, olha só, a bênção já foi liberada sobre a sua vida. Você sabia disso? A bênção já foi liberada. Agora você precisa se apropriar dela. É como se você tivesse um dinheiro grande no banco, todo enrolado, cheio de dívida, devendo só a duas pessoas, Deus e o mundo, né? Aí está lá cheio de dinheiro no banco, mas não vai lá no banco pegar o dinheiro para pagar as contas. Como é que é o nome disso? Loucura, isso é loucura. Estou todo endividado, não consigo dormir, e cheio de dinheiro lá na minha conta, e eu não vou lá. É porque o banco é longe. Ah, porque o gerente é chato. Mas o dinheiro é meu. Ele sendo chato ou não, ele vai ter que me dar o meu dinheiro. Ah, o diabo é chato, o mundo é chato. Ele sendo chato ou não, ele não pode roubar o que é teu. Ele não pode impedir você de tomar posse da tua bênção. Então, seja forte e corajoso. Foi isso que Deus falou para Josué. Seja forte e corajoso. Não foi isso que Deus disse? Você é esse Josué de hoje. Você é forte. Por que você está rindo? Você é forte. É a Bíblia que diz, você é corajoso, Ele te deu espírito de coragem, diga aleluia. Então exerça essa coragem em nome de Jesus, em benefício da sua própria vida, e aplauda o nome dele, porque ele te encheu de coragem. Eia, povo valente, é isso que Deus faz, é assim que ele te vê, aleluia. Aqueles homens não deixaram as barreiras atrapalhar, eles foram lá, subiram no telhado.
não deixaram nada impedir de chegar até Jesus, porque eles sabiam que o milagre estava em Jesus. Isso é atitude de fé. O que você tem feito diante das dificuldades? Jesus está olhando a sua vida o tempo inteiro. Se você age pela fé, Ele vai honrar a sua fé. Ele vai honrar a sua confiança. Nada pode nos impedir de chegar aos pés de Jesus. Nada pode impedir você de chegar aqui hoje. E você não veio hoje aqui por acaso. Diga aleluia. Aleluia. Devemos acreditar que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. E aqueles homens acreditaram. Veja o que diz, o versículo 5 diz assim: você acredita que Jesus é o Todo-Poderoso? Quem acredita, diga glória a Deus. O versículo 5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Jesus tinha umas maneiras interessantes de mostrar que é Deus, muitas vezes até sem dizer que era o próprio Deus. Olha o que Jesus disse para o paralítico. Quando Jesus olhou e viu aquela fé sobrenatural. Por que Jesus viu fé? Vamos lá. Jesus olhou dentro da cabeça do paralítico e daqueles 4 homens? Não. Jesus olhou lá dentro do paralítico e dos 4 homens, dentro do coração? Não. Como é que Jesus disse? Como é que Jesus viu a fé naqueles homens? As atitudes que eles tiveram. As barreiras não puderam contê-los, eles desceram pelo telhado, no ponto onde Jesus estava. Quando Jesus viu aquilo, falou: olha que fé maravilhosa. Olha que fé. E Jesus não resiste às atitudes de fé. Você está entendendo o que Jesus está falando com você nessa noite? Jesus não resiste quando nós temos atitudes de fé. Jesus não resiste quando nós declaramos a nossa fé e agimos à altura dela. Ele não resiste a um coração cheio de fé. Quando ele vê um coração cheio de fé, ele faz milagres sim. Aleluia. E o texto continua dizendo, veja o que diz aqui. Jesus disse ao paralítico: filho. Ele podia dizer assim: olha aí, ô cara, olha aí, ô paralítico, olha aí, vamos arrumar um nome que não tenha por aqui, deixa eu ver. Olha aí, ô João, tem algum João aqui? Não. Olha aí, ô João. Quase que eu falei José, mas tem José, né? Olha aí, ô João, os teus pecados estão perdoados. Jesus não podia dizer isso. Mas sabe o que Jesus disse para ele? Está escrito ali: filho. Filho, sabe o que isso quer dizer? Filho do Pai. Olha aí, Jesus não estava ali como o próprio Deus reencarnado, Jesus não estava ali representando o Pai Celestial. Então como é que o Pai chama o Filho? Filho. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, herdeiro e herdeira de Deus com Cristo. Tudo que é dele é herança tua, tudo que ele conquistou é herança tua, é para você, porque você é filho, você não é bastardo, você é filho. E a Bíblia diz: se vocês que são maus sabem dar boas coisas para o vosso filho, imagina o vosso Pai Celestial não lhe dará junto com Jesus todas as coisas. Diga glória a Deus, porque o Pai quer dar tudo para você. Diga: eu recebo, e aplauda ele mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Para terminar, devemos acreditar que só Jesus pode fazer o milagre que precisamos. Vou continuar lendo aqui para você, versículo 6 diz: alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito, olha aí, quem tem vindo ao estudo bíblico de manhã, diga amém. Olha aí, e Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, como é o nome disso? Percepção espiritual, não é? Jesus percebeu no espírito dele, Jesus, percebendo em seu espírito o que eles estavam pensando, nenhum deles disse nada. E eu imagino o susto que eles levaram, quando Jesus vira para eles e diz: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração, ou seja, no espírito de vocês? Lembra? Espírito com espírito. Jesus intuindo, tendo a percepção, discernindo os pensamentos deles. Aleluia! Como o diabo gostaria de ter esse poder?
Mas o único que pode penetrar nos seus pensamentos é Jesus. Diga glória a Deus. O único que pode penetrar no teu coração é o Espírito Santo. Diga aleluia. Você entende? Então, meus queridos irmãos, não há como nós escondermos nada de Jesus. Ele vai saber se nós estamos agindo por fé. Ele vai saber se nós não estamos agindo por fé. Que Ele pode operar os milagres que a gente precisa. Aí vai lá no versículo 9 que diz: o que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aí ele diz: mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Por que será que ele disse isso aqui? Que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Sabe por quê? Porque o judeu naquele tempo acreditava que a maior parte das doenças, a maior parte das mazelas era resultado de pecado. Então Jesus diz, para que todos saibam, para que vocês saibam, que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ou seja, para fazer milagres, para curar, para salvar, para libertar e para ressuscitar o morto. Eu te mando, levanta, pega a tua cama e some daqui, porque a partir de hoje você não é mais um paralítico, você está curado. Toma o teu milagre e vai! Era isso que estava acontecendo ali. Você pode aplaudir o nome dele mais uma vez? Era isso que estava acontecendo ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus tem autoridade para fazer isso. Porque para Ele não há impossíveis. Para Ele tudo é possível. As dificuldades que tentam te impedir de chegar na presença dEle, acredite, Ele é poderoso para fazer tudo o que você precisa. Ele é poderoso para liberar o seu milagre. Aliás, Ele já liberou o seu milagre. Basta você se apossar dEle, mas você precisa acreditar. Você precisa ter atitudes de fé. O fato de estar acontecendo uma situação na sua vida não quer dizer que é o seu fim. Não quer dizer que acabou. Não quer dizer que isso é uma derrota. Não, persevera. E a perseverança, como a própria Bíblia diz, precisa ter ação completa. O que isso quer dizer? Eu não vou desistir, eu vou perseverar até o fim. Tem gente na janela, eu vou para a porta. Tem gente para a porta e na janela, eu vou para o telhado, mas eu vou chegar até Jesus. Nada vai me impedir. Isso é perseverança, isso é atitude de fé. E é isso que Jesus espera de nós. Torno a citar a expressão que Jesus lançou no ar. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Ele quer encontrar um povo, uma igreja que vive pela fé, que não abre mão da sua fé, que vai continuar crendo que Jesus é Deus, crendo que Jesus cura, salva e liberta, crendo que Jesus entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus, nos justificando, nos santificando e nos fazendo nele mais do que vencedores. Amém? Você crê nisso? Então aplauda Ele e fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.